Oi, como vocês estão? Eu imagino que a grande maioria das pessoas que assistem anime tá completamente acostumada com histórias baseadas em lutinha. Quase todo mundo começou com algum anime assim, e ver boneco 2D trocando soco e poderzinho é bem normal. Mas toda obra que pretende explorar esse estilo precisa de uma coisa. Uma única coisa que é fundamental para a história conseguir fluir. Uma balança que equilibre o nível de força dos personagens. Quando isso não funciona, o anime ou mangá acaba ficando completamente perdido dentro do próprio universo. E para conseguir ilustrar um pouquinho melhor essa situação, eu vou usar Bleach como exemplo. Dentro de Bleach temos a seguinte divisão, feita pelo próprio autor. Os humanos seriam basicamente os seres mais fracos, seguidos por alguns Hollows de nível mais baixo. Acima deles estariam os ceifeiros comuns. Uma galera que, convenhamos, eles têm umas habilidades e alguns poderes, mas são figurantes juntamente dos Hollows e dos humanos. Dentro desse grupo existem alguns personagens que vão ficar mais fortes com o desenvolver da história, e muita gente que vai passar despercebido. Além desses grupos mais fracos, existem os grupos de personagens mais fortes, como os tenentes, que são basicamente ceifeiros fortes, mas não tão fortes quanto os capitães ou espadas. Não entrando no mérito de quem são os personagens mais fortes da obra, até porque isso é bem irrelevante aqui. Mas quando você assiste, fica bem claro que aqueles são os personagens mais fortes dentro daquele universo, estando supostamente equilibrado entre eles. Sim, eu sei que existem personagens mais fortes ou mais fracos dentro dos capitães, dentro dos espadas, mas em geral o nível não é tão distante assim. Os capitães não estão tão longe um do outro. Só que agora vamos para como isso é utilizado dentro da história. O Ichigo era um humano, ou seja, ele era fraco. Porém, ele recebe poderes de um ceifeiro. Então ele passa a ter poderes extremamente baixos. Ele deixa de ser um ser absurdamente fraco e vira um ceifeiro iniciante sem experiência nenhuma. Ele evolui um pouco no começo do anime, até o ponto de vencer alguns Hollows um pouquinho mais fortes. Porém, quando ele bate de frente com um tenente e um capitão, a diferença fica muito clara. Se contra um tenente ele já fica muito longe do nível, um capitão nem se compara. Durante basicamente todo o primeiro arco do anime, o Ichigo não tinha a menor condição de lutar contra nenhum dos membros do Gotei 13, que para quem não assistiu ou não manja, seriam basicamente o grupo de capitães que seriam os personagens entre aspas mais fortes da Sociedade das Almas. Então vem o arco seguinte, o segundo arco da história, onde a Rukia é levada e o Ichigo precisa ir até a Sociedade das Almas para resgatar ela. Nesse momento, eu acredito que todo mundo pensou que esse seria um arco para resgatar ela de uma forma cautelosa, afinal não tinha como um grupo composto por basicamente humanos que recém desenvolveram suas habilidades, um ceifeiro inexperiente que acabou de fazer um curto treino intensivo para supostamente ter um pequeno salto de poder, simplesmente entrar num dos locais mais protegidos possíveis e sair deitando todo mundo na porrada dentro da Sociedade das Almas. Isso não faria o menor sentido. Bom, era isso que eu e que muita gente pensou. Mas então o arco começa, algumas lutas vão acontecendo, até certo ponto estava tudo normal dentro dos conformes. Mas então vem uma luta em específico. E essa luta é a que quebra a balança de poder de Bleach de todas as formas. Inclusive é considerada por muita gente como o principal problema do anime. O Ichigo, com um curto período de treino, simplesmente derrota um dos capitães mais fortes do Gotei 13. Tudo isso na base do confia, sem nenhum grande salto de poder justificado. O Ichigo basicamente tem alguns flashbacks, algumas conversas com a própria espada, e isso tudo já é usado como justificativa o suficiente para ele derrotar um capitão do Gotei 13. E ainda um pouco mais à frente no arco, ele alcança um nível que o próprio anime faz questão de dizer repetidas vezes, mas muitas vezes, como é difícil. O próprio anime deixa claro que os capitães levam anos e anos, tipo, tempo pra caralho para dominar a Bankai, enquanto o Ichigo domina tendo um período extremamente curto como ceifeiro. Ele faz um treino intensivo disso e consegue dominar. Então, lá vai ele novamente lutar contra outro capitão. E dessa vez, é um personagem que pelo menos eu considero mais forte naquele momento. Isso simplesmente destrói todo o equilíbrio do anime. A partir daí, o Ichigo sai da Sociedade das Almas supostamente mais forte ou pelo menos
no mesmo nível de um capitão. Tudo isso no segundo arco da história. Fazendo uma pequena comparação, isso seria equivalente com o Luffy sair do East Blue conseguindo deitar Almirante na porrada. É algo que não faz sentido dentro do que o próprio anime mostra como o nível de poder daquele universo. Eu acredito que com isso dê pra entender o quão quebrado fica o universo do anime. Todos os limites do personagem foram pro caralho. Mesmo que o anime seja baseado em luta, não precisa resolver tudo com o protagonista amassando alguém no 1 contra 1. Senão a história pode acabar perdendo a graça. Em todas as lutas depois desse arco, fica a sensação de que a qualquer momento qualquer personagem pode tirar poder do além para ganhar uma luta, menos quando é contra o Ichigo. Isso sem necessariamente ter uma explicação. E de fato, isso realmente acontece mais e mais vezes. Praticamente a cada arco, o Ichigo passa por cima de alguém que o anime coloca como vilão de forma no mínimo questionável, ganhando lutas que teoricamente não fariam sentido de ganhar. A ideia do vídeo não é falar mal de Bleach, até porque mesmo com esse problema e uma porrada de filler, eu ainda assisti todos os fucking 366 episódios. A ideia é apenas mostrar que quando não existe um equilíbrio na força dos personagens, acaba ficando muito cansativo de assistir, principalmente pelo fato de que isso ofusca muito os outros personagens, já que tudo fica desbalanceado. Tem personagem sendo nerfado e bufado o tempo todo na história. Num arco um personagem é muito forte e no arco seguinte ele tá apanhando de todo mundo. Eu diria que essa balança no poder do universo do anime é o que gera hype e tensão na história. O que faz as lutas, por exemplo, entre Luffy e Crocodile ser tão boa é que o Luffy é mais fraco que o Crocodile. E todo mundo que está assistindo consegue perceber que de fato o Luffy não ganha dele por força bruta, mas ganha porque ele encontrou uma alternativa criativa para aquela luta, algo que justifica ele conseguir vencer. O que faz as pessoas terem medo do Orochimaru no Naruto clássico é justamente a visão que o anime passa dele como alguém muito forte por padrão. Além desses, existem outros exemplos em outros animes, porém nenhum se encaixa em Bleach pelo simples fato da ausência de um equilíbrio no anime. Bom, é isso. Se chegou até aqui, dá um like, não custa nada.